Olá, queridos alunos. Sou professora Letícia Moreira, trabalho língua portuguesa e vim fazer com vocês 100 questões da banca CES Gran Rio. Qual é a minha proposta? A minha proposta é que a gente comece com questões mais específicas da área da gramática, vamos falar um pouquinho sobre cada conteúdo. E aí, mais para o final, quando já estivermos bem afiados, a minha proposta é que façamos as questões já integradas ao texto. Então, a gente vai ter o texto e a gente já trabalha as questões de acordo com ele. Ok? Preparados? Então, vamos. Pode colocar o slide. Questão número 1. Dentre as palavras abaixo, assinale a que segue regra de acentuação distinta das demais. Gente, regra de acentuação. Regra de acentuação é um conteúdo básico. Ele é primordial. A gente precisa saber. É uma necessidade. Eu não falo nem só para o concurso público, é uma necessidade para a vida, certo? Precisamos saber acentuar. E principalmente nesse âmbito de questões de concurso público, precisamos saber o porquê de estarmos acentuando. Então, temos que conhecer a regra. Não conhecem? Acham difícil? Então, vocês não vão mais achar. Vamos lá. Pode colocar aqui. As regras de acentuação, elas são simples de ser memorizadas. E eu vou mostrar isso para vocês. Trouxe aqui para vocês um quadrinho já com essas regras separadas. Temos aqui a regra geral de acentuação e aí nós temos algumas regras especiais. A regra geral de acentuação, ela vai trabalhar a respeito da tonicidade da palavra. É de acordo com a sílaba tônica da palavra. Qual é a sílaba tônica? A sílaba tônica é aquela sílaba que tem um som mais forte, certo? Dentro da palavra, aquela sílaba que tem mais presença do som, tem um som mais forte, ela vai ser a sílaba tônica. De acordo com essa sílaba tônica, a gente tem a regra de acentuação. Então, vamos começar daqui para cá. Comecemos da monossílaba tônica. O que é uma palavra monossílaba tônica? Monossílaba tônica é a palavra que tem apenas uma sílaba. Olha, mono é uma só, ela é única. Só tem uma sílaba e essa sílaba tem um som forte. Se você tem uma palavra que tem só uma sílaba e essa sílaba tem um som marcado, tem um som forte, você vai observar, ela tem a terminação a, e ou o. Ou os plurais, gente, os plurais aqui nesses casos gerais, eles não vão interferir na regra. Então, vai ser sempre acompanhado do plural ou não. Monossílaba tônica terminou em a, e, o, vai ser acentuada. Terminou em i ou em u, não será. Chá é uma só sílaba, não se separa e ela tem um som forte. Olha, chá é um som forte. Terminou em a, vai receber um acento. Professora, como eu vou memorizar? Gente, lembre-se do seguinte. Pá, pé, pó. Regra de acentuação, a monossílaba tônica. Pá, pé, pó. Terminou em a, e, o ou os plurais, vai receber acento. Tranquilo? A palavra oxítona é aquela palavra que tem a última sílaba forte. É uma palavra que tem mais de uma sílaba e a última tem o som mais forte. A regra da oxítona, observem a semelhança, é quase a regra do monossílabo tônico. Então, memorizou do monossílabo tônico, pá, pé, pó, você já está memorizando a da oxítona também. Oxítona será acentuada se ela terminar em a, e e o, assim como no monossílabo tônico. Só que, além disso, aquelas que terminam em ou no seu plural, ens. Então, monossílabo tônico, pá, pé, pó, a, e, o. Oxítona, a, e, o, mais em. Acrescentou um aí. Tranquilo? Fácil? A paroxítona é aquela que tem a penúltima sílaba mais forte. A paroxítona, quando você sabe a regra da oxítona, automaticamente você já está conhecendo a regra da paroxítona. A paroxítona vai ser acentuada se ela não se encaixar na regra da oxítona. Para ser oxítona acentuada, não tem que terminar em a, e, o ou ens. Para ser uma paroxítona, tem que não terminar em a, e, o, ens. É isso. Se para ser acentuada uma oxítona tem que terminar a, e, o, em, ou os plurais, para ser acentuada quando paroxítona, basta que ela não seja terminada em a, e, o, ens. Uma regra é a exceção da outra. Difícil?
Aqui a gente acrescentou o ens. Aqui a gente vai ter uma exceção também. Além daquelas que não terminem em AEO, ENS, ou em EN ou ENS, acrescentem, anotem aí no material de vocês. Tem a exceção de que aquelas que forem paroxítonas terminadas em ditongo serão acentuadas. Então, paroxítona, eu não acentuo AEO em ENS, que terminarem em AEO em ENS, e, além disso, eu acentuo aquelas que terminam em ditongo. Não acentuo essas, certo? Todas as que não se encaixarem nessa regra serão acentuadas, além dessas que não se encaixarem nessa regra, aquelas que terminam em ditongo. Um exemplo, Letícia, meu nome. Letícia é uma paroxítona. Termina em AEO em ENS, ela até termina com A, mas na verdade ela não termina só com A, ela termina em um ditongo. E por ser terminada em ditongo, ela vai ser acentuada, ok? As proparoxítonas são as mais fáceis, todas elas vão receber acento. Observou que a palavra é proparoxítona, ela vai ser acentuada, ok? Lâmpada, médico, centríolo, todas recebem acento por ser proparoxítonas. E as regras específicas, as regras especiais? Primeiro, ditongos abertos. Antes da reforma ortográfica, o que valia? Valia que todo ditongo aberto, ei, oi e el, recebia o acento. Depois da reforma ortográfica, esse acento caiu? Ele acabou? Não, ele não acabou. Não em todos os casos. Ainda acentua-se ditongo aberto, só que agora ele só vai ser acentuado desde que ele esteja dentro da oxítona ou da monossílaba tônica. Somente se a palavra for monossílaba tônica ou oxítona, o seu ditongo aberto será acentuado. Exemplo, chapéu, el, ditongo aberto. Vai ser acentuado? Sim, porque ele está numa palavra oxítona. Herói, oi, ditongo aberto. Vai ser acentuado? Sim, porque ele está numa palavra oxítona. Digamos que não seja a palavra herói, que seja a palavra heróico, que é bem parecida. Continua acentuada? Não, porque herói é uma oxítona. Heróico, roico. Observa que agora a sílaba tônica é a paroxítona. Então, nesse caso, não acentua mais. Caiu o acento de heróico. A mesma coisa aconteceu com o ideia. Tem um ditongo aberto, ei. Só que esse ditongo não está na oxítona nem na monossílaba tônica. Ele está na paroxítona. Não recebe mais acento. Caiu. Ok? Fácil? Hiatos I e U. Como assim hiato? O hiato é quando você tem ditongo ou tritongo, você tem vogais juntas, e aí na divisão de sílabas fica separado. É um hiato. Quando você tem um I ou um U nesse hiato, quando você separa o I ou U de uma outra vogal, você tem que analisar o seguinte para saber se ele vai ser acentuado ou não. Serão acentuados se, quando separados em sílabas, essa letra, o I ou o U, ficar sozinho na sílaba, ou acompanhado da letra S. Sozinho ou com S, recebe acento. Com outra letra, não recebe acento. Exemplo, saímos. Você tinha aqui um ditongo com a letra I, separa a sílaba, a letra I fica sozinha na sílaba. Ficou sozinha na sílaba, recebe acento? Sim. Se você tem, por exemplo, a palavra moído, tinha um ditongo, separou, o I ficou sozinho, recebe? Sim. Baús, separou, opa, o U não ficou sozinho agora, mas ele ficou acompanhado de quem? Ele ficou acompanhado de quê, na verdade? Ele ficou acompanhado da letra S. Sozinho ou com S? Pode, ok? A palavra raiz, is, pode receber acento? Não. O I ficou sozinho? Não. Ele ficou acompanhado de quem? De S? Não, ele ficou acompanhado de Z. Então, não tem acento, certo? Anotem uma exceção para essa regrinha. Exceção fácil.
você vai acentuar o I e o U no hiato quando separada a sílaba ele fique sozinho ou com S, desde que, tem um desde que depois dele, ou seja, desde que ele não seja sucedido por um NH. Se depois do I ou do U vier um NH, não vai mais acontecer o acento, mesmo que ele esteja sozinho na sílaba. Exemplo, rainha. Ra-i-nha. O I está sozinho? O I está sozinho. Mas depois dele vem o quê? Vem um NH. Então, mesmo que ele atenda essa regra, ele cai na exceção. Não tem acento. Por último, os acentos diferenciais. O acento diferencial, antes da reforma ortográfica, a gente tinha uma lista bem grande de palavras que eram acentuadas apenas para se diferenciar de outra que pudesse ter a mesma escrita. Hoje, esse acento diferencial, ele permanece somente nessas palavras aqui. Então, todos os demais que estavam naquela lista caíram com a reforma. Então, a gente tem, por exemplo, forma e forma. Antigamente, a gente tinha o acento na forma para diferenciar de forma. Pelo e pelo. Pelo substantivo, cabelo, e pelo preposição. Antes tinha o acento no pelo substantivo, só para diferenciá-lo. Hoje não tem mais. Para verbo, para preposição. Antes o para verbo tinha um acento, hoje não tem mais, certo? Claro, respeitada a reforma ortográfica, se a gente estiver falando já no âmbito de reforma ortográfica, ok? Então, o que se manteve? Se mantiveram esses aqui. Então, de acento diferencial a gente tem o dos plurais de ter e vir e seus derivados. Gente, ele singular, tem normal, sem acento. Eles têm, eles, plural. Então, o tem agora vai receber um acento circunflexo porque está no plural. A mesma coisa vai acontecer com ela vem, singular, sem acento. Elas, plural, vem. Agora, plural, acentuado. Esse continua acontecendo, esse acento continua valendo. Além disso, o acento em por. Para diferenciar o por verbo, que é acentuado, do por preposição, que não vai ter acento, ok? Então, por é sinônimo de colocar, vai ter um acento, é um verbo. E por preposição não tem mais. Quer dizer, não tem, porque já não tinha. Pode e pode, ambos verbos. Esse acento ele vai ser diferencial, mas ele vai diferenciar o tempo verbal. Ele pode, é hoje. Ela pôde. Foi ontem, foi antes, foi passado, ok? Pode, presente, pôde, passado. Esse acento serve para diferenciar isso. Todos os demais acentos diferenciais saem com a reforma ortográfica, ok? Bom, agora que falamos aqui das regras de acentuação, podemos voltar ao slide para falar da questão número 1, ok? Pode voltar o slide para mim. Questão número 1. Dentre as palavras abaixo, assinale a que segue regra de acentuação distinta das demais. O que a gente vai observar? A questão já disse que são acentuadas. A gente não está procurando aquela que pode ou não pode receber acento gráfico. A gente precisa saber aquela que não é acentuada pela mesma regra das demais. Então, vamos lá. A palavra da letra A, Mário. Separemos essa palavra em sílabas. Só um instante. Separemos essa palavra em sílabas. Fica Mário. Estão acompanhando comigo? A sílaba mais forte é essa, ma, é a que é acentuada. A gente precisa saber por que essa palavra vai receber o acento, ok? Observe a terminação da palavra. Ela termina em O. Ops, é uma palavra paroxítona que termina em O. Poderia receber acento? Se a gente não se lembrar daquela exceção do ditongo, a gente vai errar a questão. Na verdade, a gente vai achar que a questão acentuou erroneamente, o que não está acontecendo, ok? O que acontece? Essa palavra ela não termina só na vogal O, ela tem outra vogal junto. É uma palavra terminada em ditongo.
Então, a gente tem uma palavra paroxítona, que a penúltima sílaba é a mais forte, terminada em um ditongo. Recebe acento? Sim. Acabamos de saber, então, qual é a regra de acentuação dessa palavra. A palavra da letra A, que é o nome Mário, é acentuada porque é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Vamos, então, à palavra da letra B. Letra B, contraditório. Observem, a sílaba mais forte é a penúltima. Então, a gente também tem aqui uma palavra paroxítona. Essa palavra paroxítona terminou em O. Só em O? Não. É uma palavra que termina em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo recebe acento? Recebe acento. Então, já vimos que as palavras da letra A e da letra B são acentuadas porque são palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Letra C. Indícios. Nós temos aí, então, indícios. Qual é a sílaba tônica? É essa aqui, di. É uma paroxítona. Observem o que ela acaba. Ela acaba em plural. Lembram que eu disse a vocês, quando falávamos a respeito das regras de acentuação, que nas regras gerais, que são aquelas que vão observar se a palavra é monossílaba, oxítona, assim por diante, o ditongo não vai fazer, o plural não vai fazer diferença. Então, pode ser, por exemplo, oxítona terminada em A ou em As. Tanto faz, não faz diferença. Então, nesse caso, então, desconsiderem o plural. Vamos ver em que ela acaba. O. Lembrem-se, é um O sozinho? Não, é um ditongo, ele está acompanhado por outra vogal. Também paroxítona terminada em ditongo. Letra D, raízes. Raízes. Nós tínhamos aqui um ditongo. Quando separamos as sílabas, esse ditongo foi separado. Aconteceu um hiato, ok? No hiato, o I foi separado do A. Gente, o que acontece com esse I? Ele fica sozinho na sílaba? Ele fica sozinho na sílaba? Ele fica acompanhado de S ou ele fica acompanhado de outra letra? Ele fica sozinho, porque a divisão é ra-i-zes. Separei, aconteceu o hiato, ele ficou sozinho. Recebe acento? Sim. Professora, você tinha dito antes que a palavra raiz não recebia acento. Não. Raiz não. Porque quando você separa raiz, ela está sozinha com Z. Não tem acento. Já o seu plural, raízes, aí sim tem acento. Mas, professora, e aquele negócio de que o plural não faz diferença? O plural não faz diferença nas regras gerais. Essa daqui é uma regra específica. Lembrem-se disso. Regra geral é aquela que trata de monossílaba, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Lá tanto faz o plural. Aqui, nesse caso, a gente está trabalhando a questão do hiato e do I sozinho ou com S. Aqui, nesse caso, fez diferença porque mudou a separação da sílaba. E aí o I ficou sozinho. Ele sozinho vai ser acentuado. Gente, letra A, paroxítona terminada em ditongo. Letra B, paroxítona terminada em ditongo. Letra C, paroxítona terminada em ditongo. E letra D, I e hiato sozinho na sílaba. Já achamos a resposta? Sim, mas vamos responder a próxima só para a gente garantir. Letra E, ingênua. Separa, a gente vê que a gente tem ingênua. A sílaba mais forte é essa. Então, a gente tem aqui o G, sílaba mais forte, palavra paroxítona. Observem que ela acaba. Acabou com A. É só um A? Não. A gente tem aqui um ditongo. Ele está acompanhado pelo U. Paroxítona terminada em ditongo. Qual é a resposta da questão? A única palavra que não foi acentuada pela mesma regra das demais, letra D. Fácil ou difícil? Moleza, né? Então, vamos para a próxima. Número 2. O vocábulo que deve receber acento gráfico é... Agora, a questão não está mais te perguntando sobre regra. Ela não quer que você diga quais são acentuadas pela mesma regra ou aquela que não seja acentuada pela mesma regra. O que a questão agora está te pedindo é para você ver a palavra que tem que ser acentuada.
Então, a gente vai analisar uma a uma, vendo se elas se encaixam em alguma daquelas regras que a gente aprendeu agorinha. Letra A, tatu. Separa para mim. Tatu. Qual é a sílaba mais forte? A sílaba tônica. Tu. Ou seja, você tem aqui uma palavra oxítona. Oxítona terminada em U será acentuada? Não. São acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, ou plurais, e também aquelas terminadas em, ou plural. U não entra na regra. Então, essa palavra não recebe acento. Tainha, separa. Ta-i-nha. Olha o que a gente tem aqui. Qual é a sílaba tônica? I. Paroxítona terminada em A. Vai ser acentuada? Não. Será que a gente não está esquecendo de alguma coisa? Olha o que a gente tinha. Um ditongo. Dentro desse ditongo, a gente tinha a letra I. Separamos, aconteceu um hiato. Então, a gente tem aqui um caso em que pode acontecer a regra específica. Que regra específica? A regra específica do I e do U no hiato. Quer dizer, então, que é fato? Vai receber acento? Claro que não. Temos que analisar se ela se enquadra na regra. Já aconteceu aqui que a gente tem o I sozinho na sílaba. Vai receber acento? Hiatos em que o I ou o U ficam sozinhos na sílaba ou acompanhados de S, recebem acento. Tá sozinho? Legal. Não. Existe um desde que. Desde que depois dele não venha um NH. É igual a palavra rainha. Lembram? Falei para vocês que em rainha o I estava sozinho, mas depois vinha um NH. Não pode receber acento. Tainha. Tem o I sozinho na sílaba? Sim. Esse I, ele é fruto de um hiato? Sim, ele estava junto com o A. Ele era um ditongo, virou aqui e aconteceu um hiato. Mas depois dele veio o NH. Então, não pode receber acento. Pessoal, tem que lembrar a exceção da regra, ok? Ok, então já vimos que tatu não é acentuado, tainha não é acentuada. C, gratuito. Gente, a pronúncia é gratuito, ok? Não é gratuito, certo, pessoal? Então, a gente tem aqui gratuito. A pronúncia não é gratuito com o hiato, é gratuito, ok? Aqui a gente tem o I e o U formando um ditongo. Mas quando a gente faz a separação das sílabas, eles não são separados, não acontece hiato. Então, não tem por que a gente buscar essa regra aqui, certo? Então, vamos ver se essa palavra não se encaixa na regra geral. Gratuito. Qual é a sílaba mais forte? Tui, é a sílaba tônica. Ou seja, palavra paroxítona. Paroxítona terminada em O. Opa, eu lembro que existe uma exceção a essa regra, né? Então, eu sei que são acentuadas as paroxítonas que não terminem em A, E, O ou S e em. E também são acentuadas aquelas que terminem em ditongo. Então, gente, olhem sempre, é paroxítona, já verifica se não termina em ditongo. Tem um ditongo aqui? Não, não tem ditongo. Então, paroxítona terminada em O é acentuada? Não. Se oxítona terminada em O recebe acento, paroxítona terminada em O não recebe acento, ok? Incluído. Gente, incluído. Olha a pronúncia, incluído. Não é igual aqui em cima que era gratuito, é incluído. Incluído. Eu tinha um ditongo, aconteceu um hiato, o I ficou sozinho na sílaba e depois dele não veio o NH. Posso acentuar? Eu devo acentuar. Olha, vamos lá, recapitulando. Eu tinha aqui um ditongo, separei a sílaba, aconteceu o hiato, o I ficou sozinho na sílaba e ele não está sucedido por um NH. Encaixa na regra? Encaixa na regra. Então, essa palavra deve ser acentuada. Achamos a resposta? Sim, mas vamos continuar para ver se a gente, só para garantir. Padaria.
separem para mim. Padaria. É igual Letícia, né? Ia fica junto, de tom decrescente. Padaria. Gente, isso aqui vai ser acentuado por ser uma paroxítona terminada em ditongo, certo? Errado. Cuidado. Termina em ditongo? Termina em ditongo. Vai ser acentuado? Não vai ser acentuado. Por quê? Porque a gente não tem uma paroxítona terminada em ditongo. A gente tem o quê? Qual é a sílaba mais forte? Padaria. A sílaba mais forte é ria. Eu não tenho paroxítona terminada em ditongo. Eu tenho oxítona terminada em ditongo. Se paroxítona terminada em ditongo deve ser acentuada, oxítona deve? Não. Viram como Então, a padaria recebe não acento? é um bicho de 7 Não. cabeças? Resposta Então, correta, encerramos letra esse bloco. D. No próximo bloco tem mais exercícios, tá? Espero vocês.